Bom, vamos então avaliar a apostila número 14. Vocês vão notar que a gente pulou da apostila 10 para 14, tá? Mas é só por conta do número de temas que a gente tinha combinado semana passada, que ia mudar o número de temas, que ia mudar a planilha. Vou fazer um outro vídeo também explicando como que ficou essa planilha dessa semana, tá? Mais uma vez, desculpa pelo acontecido aí, tá? São esses os temas: disfunções da marcha, sistema cardiovascular 2, semiologia neurológica 2. Esse é um capítulo muito legal, muito interessante, a continuação da semiologia neurológica 1, da mesma apostila. Tem muita informação legal, tem muito teste, né? Tem muita informação específica para concurso, que cai em concurso. Nessa apostila também tem duas patologias, fibromialgia e fibrose cística, uma da reumato, outra da fisioterapia respiratória, que é importante também a gente conhecendo as patologias, mas aí lembrando, né, que a parte medicamentosa, às vezes a gente tem um material que fala muito da parte medicamentosa, não é importante a gente estar olhando isso não, tá? Então, a avaliação da lesão fora do campo, aquele livro, é mais um capítulo daquele livro que eu falei semana passada sobre a fisioterapia desportiva, né, um capítulo muito interessante também, e o cuidado com as vias aéreas artificiais. Hoje a gente vai falar um pouquinho das funções da marcha, dando continuidade à aula da semana passada, que a gente falou sobre a marcha normal, né? E aqui a gente vai falar sobre a marcha anormal. Aqui ele coloca o seguinte, que são três possibilidades, razões que explicam as patologias ou lesão os desvios da marcha podem ser decorrentes de três razões, né? Primeiro, eles podem ser devido a patologia ou lesão em uma articulação específica, né? Por exemplo, eu tenho uma lesão no joelho, eu tenho uma lesão no tornozelo, no quadril. Segundo, pode ocorrer como compensadores de lesão ou enfermidade em outras articulações no lado ipsilateral, né? Então eu posso ter associação de outras lesões articulares. E finalmente, como compensadores de lesão ou enfermidade do membro contralateral, né? Então eu posso gerar um problema no lado contralateral em função de alterações de marcha do lado contralateral, em função de alguma lesão ou enfermidade, tá? Então a primeira, ele cita aqui a tabela 14.5 e 14.6, vou dar uma olhada lá nela. Essa tabela 14.5 e 14.6, deixa eu virar ela aqui. Está até marcado de vermelho, né, por conta da importância que é essa tabela, né? Então ele vai falar dos desvios da marcha observados no quadril, pelve e tronco, provável limitação e os precursos patológicos selecionados, né? O que normalmente, que tipo de patologia comete esse desvio, e a análise racional mecânica ou das compensações associadas a essas alterações, a essas prováveis limitações, tá? Então dá uma lida nesse material, nessa tabela 14.5 e 14. Ele fala do quadril, né, do tronco do quadril, depois do joelho, depois do tornozelo e pé. Então dá uma olhada nessa tabela. E aí, vamos tentar avaliar essas limitações e principalmente essa análise racional mecânica ou as compensações associadas em decorrente do desvio ocasionado na marcha. E tentar entender isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode voltar a conversar nas próximas aulas sobre essas alterações. Essa outra tabela aqui, a 14.6, ela fala também dos desvios nas regiões quadril, tornozelo, joelho. Eu entendo que essa
tabela 14.6 ela é mais importante do que a tabela 14.5. Tá? Talvez, se vocês tiverem mais tempo, talvez fixar mais nessa tabela, que são alterações de desvio da marcha mais comuns, que caem mais nos concursos do que a tabela anterior. Tá? Então, voltando lá, a gente vai falar de algumas marchas importantes, e a gente vai começar com a marcha antálgica, né? Então, a marcha antálgica é uma marcha autoprotetora, né? Lesão no nível da pelve, do quadril, do joelho, do tornozelo ou do pé caracteriza essa marcha antálgica. O que mais caracteriza essa marcha é que a fase de apoio sobre o membro inferior afetado ela é mais curta, né? Então, a fase de balanço do membro inferior que não é comprometido diminui. Então, diminui o tempo da fase de balanço do lado não comprometido, diminui a fase de apoio do lado comprometido, para que o comprimento do passo e a passada seja menor. Então, o que a gente tem é o menor comprimento do passo no lado não afetado e diminuição da velocidade da marcha e da cadência, né? Então, eu tenho uma diminuição da velocidade da marcha e da cadência. Lembrando que cadência é o número de passos por minuto, então acaba que eu tenho uma diminuição no número de passos que eu faço diante dessa marcha antálgica. Uma outra coisa que o paciente também faz, ele desvia o peso do corpo, ele procurando evitar o quadril doloroso quando a causa do problema for essa. Então, ele desvia o tronco para o outro lado, no sentido de diminuir as pressões em cima do quadril que está comprometido. Tá? Essa, então, é a marcha antálgica. A próxima marcha é a marcha artrogênica, né? A marcha do quadril ou do joelho rígido, né? É uma marcha, ela é consequência de rigidez, frouxidão ou deformidade que pode ser dolorida ou indolor, né? Essa marcha caracteriza, a gente chama às vezes a literatura chama de marcha com circundução, né? Eles fazem a circundução do membro inferior rígido, né? Como ele não consegue dobrar o quadril, não consegue dobrar o joelho, às vezes o membro fica num comprimento maior. Para compensar isso, ele faz a circundução do membro. Você vai ver que uma marcha também comum de fazer circundução é a marcha da lesão neurológica, né, dos pacientes de hemiplegia. Aqui na figura 14.6, ele mostra justamente isso, a circundução, né, do membro inferior esquerdo por rigidez de quadril ou tornozelo. Por causa da perda de flexibilidade de quadril ou do joelho, os comprimentos de marcha dos dois membros inferiores são diferentes, né? O comprimento da marcha geralmente é maior no membro rígido que sustenta o peso. Tá? Antes de passar para a marcha antálgica, só lembrar dessa tabela 14.7 aqui, que faz um diagnóstico diferencial da marcha antálgica em crianças de 4 anos, de 4 a 10 anos e maior que 10 anos. Coloquei de verde porque eu não acho que seja um quadro muito importante, não. Mas se quiser dar uma lida para entender um pouquinho mais quais as alterações que podem acometer as crianças e gerar esse tipo de marcha, fiquem à vontade, né? A marcha atáxica basicamente é uma marcha em que há uma falta de coordenação muscular ou uma alteração na sensibilidade, né, associado a um equilíbrio ruim e, com isso, uma necessidade de uma base ampla. A figura 14.7 mostra essa marcha antálgica, né? Marcha atáxica, desculpa. Então, olha lá, a base aumentada,
Uma outra característica é o indivíduo sempre olhar para o chão, né, para olhar para onde ele está dando os passos. Então isso também caracteriza essa marcha antálgica. Então há uma alteração de sensibilidade, ou uma alteração na coordenação muscular, ou uma alteração ou um equilíbrio ruim. A marcha com contratura das articulações é uma marcha, muitas vezes, que leva a um aumento da lordose lombar e extensão do tronco, combinados com flexão de joelho para que o pé entre em contato com o solo, né? Caracterizada por uma dorsiflexão excessiva do tornozelo, né? A contratura em flexão plantar no tornozelo acarreta uma hiperextensão do joelho. Então eu tenho uma diminuição na flexão plantar, e isso leva a uma hiperextensão do joelho. E flexão anterior do tronco com flexão de quadril. Então essa é a marcha com contratura das articulações, não é uma marcha muito comum da gente observar não, tá? A marcha equina, a sustentação de peso ocorre sobretudo à borda dorsolateral ou lateral do pé, dependendo do grau da deformidade, né? A fase de sustentação sobre o peso, sobre o membro afetado diminui, e o paciente ele apresenta claudicação, tá? Então essas características que são importantes da gente diferenciar. A marcha equina seria uma marcha importante, né, da gente estar de olho nela aí, né? Essa tabela 14.8 aqui é o diagnóstico diferencial de uma claudicação não antálgica. É interessante, assim, uma marcha que é caracterizada pela claudicação, mas ela é uma claudicação que não tem uma etiologia de dor, né? Não tem aquele fase de apoio diminuída, fase de balanço contralateral diminuído, né? É uma claudicação, por exemplo, que caracteriza a marcha equina, que caracteriza a marcha de Trendelenburg, que caracteriza a marcha de circundução ou marcha arqueada, e que caracteriza a marcha escarvante, tá? Então esse quadro aqui eu não grifei, mas ele é um quadro importante para ser analisado. A marcha do glúteo máximo, né? O glúteo máximo é o principal extensor do quadril, e nessa marcha ele encontra-se fraco. Ele impulsiona o tórax para trás no momento do contato inicial, né? Então ele se joga para trás no momento inicial por conta dessa fraqueza de quadril, né? Fraqueza de extensores de quadril. Tá? Então ocorre uma queda do tronco para trás. Essa figura 14.18 aqui mostra essa marcha do glúteo máximo, a marcha em que há um desvio do tronco para trás em função de fraqueza dos extensores do quadril. Também não é uma marcha comum nos concursos, não. Agora, uma marcha bem comum é a marcha de Trendelenburg, ou a marcha do glúteo médio, onde você tem fracos músculos abdutores do quadril, o glúteo médio e o glúteo mínimo, né? Uma inclinação lateral excessiva do tronco, na qual o tórax é impulsionado lateralmente para manter o centro de gravidade sobre o membro inferior de apoio. Então, essa marcha de Trendelenburg, a gente poderia dizer assim, que a combinação do sinal de Trendelenburg com o desvio, inclinação lateral excessiva do tronco para o lado do membro inferior de apoio, né? Então, além da inclinação pélvica em função da fraqueza do glúteo médio, que é o que caracteriza o sinal de Trendelenburg, você também tem um desvio do tronco para o lado do membro inferior de apoio, tá? O indivíduo que eu falei apresenta o sinal de Trendelenburg, né, fraqueza bilateral dos glúteos médios. Pode ser chamado também de marcha titubeante. Eu nunca vi esse termo, né? Mas está escrito aí, marcha titubeante. A marcha também pode ser observada na luxação congênita do quadril ou na coxa vara, tá? A marcha hemiplégica ou hemiparética o balanço do membro inferior paraplégico, né? Fraco. E mais uma vez a circundução. Como se não tem força para fletir joelho, fletir quadril, há a circundução do membro. É aquela parecida com aquela marcha da circundução que eu falei anteriormente. Algumas vezes ela é denominada marcha neurogênica ou
flácida. A marcha parkinsoniana, né, ou a marcha do Parkinson, característica do Parkinson, né, o pescoço, o tronco e os joelhos ficam flexionados, isso por um paciente que tem uma alteração de equilíbrio, o objetivo é aproximar o centro de gravidade do solo, né? Quanto mais próximo o centro de gravidade do solo está, mais equilíbrio o sujeito tem, por isso ele faz isso, flete tronco, flete quadril, flete joelho e arrasta os pés, né? Passos curtos, rápidos, e os membros superiores são mantidos rígidos, não tem aquela dissociação de cinturas características da marcha normal que a gente falou anteriormente, então os passos são curtinhos, né? Além disso tem o freezing, né? A festinação, a marcha festinante também, que pode ser chamada de marcha festinante. É aquilo que eu falei aqui da festinação. A marcha dos flexores plantares, aqui essa figura aqui mostra a marcha hemiplégica ou hemiparética, né? O paciente do lado hemiplégico, ele faz a circundução do membro inferior hemiplégico, né? Ou hemiparético, né? E o membro superior ele continua rígido na posição característica do padrão flexor de membros superiores. Marcha dos flexores plantares. A estabilidade do tornozelo e do joelho é enormemente afetada. Então, a perda dos flexores plantares acarreta diminuição ou ausência da impulsão final da passada no ciclo da marcha, né? Então, essas observações assim que a gente tem que ver. Será que eu entendi, né, o que acontece quando eu tenho um flexor plantar fraco, né? Então, na fase de impulsão, né, que é o ciclo final, que é o trecho final da fase de apoio, né, nesse momento da impulsão, eu preciso muito da força dos flexores plantares, né? Então, se eu tenho fraqueza disso, eu tenho um comprometimento na impulsão, tá? Claudicação do psoas é observada em pacientes com condições que afetam o quadril, né? A claudicação ela pode ser acompanhada por movimentos exagerados do tronco e da pelve, tá? Então, mais uma vez, uma marcha que tem como característica a claudicação, né? E as manifestações clínicas da claudicação são rotação lateral, flexão e adução do quadril. Na figura 14.22 aqui, ó, mostra a marcha da claudicação do psoas, tá? Então ele tem uma rotação lateral, uma flexão do quadril, já que o psoas é flexor do quadril, né? Tem uma contratura dos flexores do quadril associada à rotação lateral e a abdução do quadril afetado. A marcha do quadríceps compensa a perda de movimento do tronco e da perna, né? Uma fraqueza de quadríceps, há uma lesão do quadríceps, o paciente compensa a perda de movimento do tronco e da perna. A flexão anterior do tronco combinada com uma forte flexão plantar do tornozelo faz com que o joelho estenda, hiperextensão, né? O paciente pode utilizar a mão para estender o joelho. Então a marcha do quadríceps caracteriza essa fraqueza de músculo quadríceps, né? O paciente pode usar a mão para estender o joelho, forçar. A marcha em tesoura é a marcha característica da paralisia espástica dos músculos adutores do quadril, né? Isso é visto em indivíduos com paraplegia espástica e pode ser designado como marcha neurogênica ou espástica, né? Que é a marcha neurogênica ou hemiplégica que a gente falou anteriormente. Essa marcha em tesoura está representada aqui na figura 14.23. Né? Então, a marcha em tesoura, contratura dos adutores do quadril, caracteriza essa marcha em tesoura. Paralisia espástica dos músculos adutores. Depois vem a marcha do membro inferior curto. O membro inferior é mais curto que o outro, ou quando existe uma deformidade em um de seus ossos, né? O desvio lateral para o lado afetado, igual o paciente está fazendo aqui, ó, então ele desvia o tronco para o lado afetado, para o lado menor, né? A pelve se inclina para baixo em direção ao lado afetado. Às vezes o paciente pode supinar o pé numa tentativa de alongar o membro, né? Então ele faz o controle, o apoio
com a borda lateral do pé, com o objetivo de aumentar o tamanho do membro. Ou às vezes, se a diferença for muito grande, ele pode fazer esse contato, não o contato do calcanhar, mas o contato com o antepé, né? O membro não afetado pode apresentar flexão exagerada ou pode ocorrer elevação do quadril durante a fase de balanço, tá? E ela pode ser também designada marcha osteogênica indolor. Então, assim, aqui você tem duas alterações que podem ocorrer, né? Então, uma supinação do lado do pé, no lado afetado, com a tentativa de aumentar o tamanho do membro, mas pode acontecer também o contrário. Pode acontecer uma flexão exagerada no lado contralateral, a flexão do quadril, do joelho, com o objetivo de estabilizar melhor a pelve. Por que um indivíduo faz um tipo de estratégia de compensatória e outro faz outro tipo de estratégia? A gente não sabe. É a variabilidade do movimento que caracteriza pessoas diferentes, né? A marcha escavante ou do pé caído talvez seja uma das mais pedidas nos concursos, né? Apresenta fraqueza ou paralisia dos músculos dorsiflexores, acarretando o pé caído. Então o paciente eleva o joelho além do normal, essa figura 14.25 mostra isso, por isso até grifei aqui de vermelho, esse exagero na flexão do joelho, justamente para que o pé não se arraste, né? Porque já que não tem dorsiflexão, um movimento tão importante na fase de balanço, quando esse membro está na fase de balanço, tá? Aí depois depois que a gente termina essas marchas mais comuns, né? Aí ele tem aqui algumas patologias comuns da marcha, pronação excessiva, supinação excessiva. Ele tem a fase em que isso acomete e a causa, né? O que pode levar. Então, muito de vermelho, muito carinho com esse momento, né? Vamos estudar legal essa parte aqui. Qualquer dúvida também a gente pode conversar futuramente, tá? Então tem vários exemplos aqui, extensão excessiva do joelho, flexão do joelho inadequada. A gente tem que tentar ler e tentar entender mais ou menos o que está acontecendo. A gente acaba estudando o normal e o anormal, né? A gente tem que voltar também para avaliar o anormal, por que isso está acontecendo, tentar entender por que isso está acontecendo, tá certo? Então esse é o capítulo de disfunções da marcha. Vamos dar uma olhada com carinho nesses quadros aí que eu grifei. Qualquer dúvida em relação à análise desses problemas, estou aqui à disposição. Tá? Um abraço e até semana que vem.